Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Relacionamento no ambiente de trabalho. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. Em primeiro lugar, você e o trabalho. Em segundo lugar, vamos falar sobre você e as pessoas no ambiente de trabalho. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre você e seus superiores no trabalho. Item número 1 da lição: você e o trabalho. O trabalho é um dom de Deus para os homens e deve ser contemplado não como um castigo ou sentença de julgamento, e sim como um presente de Deus, de modo que o homem possa desfrutar com alegria do seu trabalho. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Por outro lado, a palavra de Deus nos adverte que não podemos amar as riquezas e nem as vaidades advindas destas riquezas. Isto é muito desagradável aos olhos do Senhor. De que adianta se preparar e trabalhar para ter, acumular riquezas, se não podemos desfrutar delas e levá-las e nem levá-las deste mundo? Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer mar aventura, o filho ao qual gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim no voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Por sermos um ser material e espiritual, formado por corpo, alma e espírito, devemos ter em nossa vida cotidiana um equilíbrio entre a nossa vida neste mundo e a nossa vida espiritual. Temos que ser prósperos, fruto de nosso trabalho e de nossa vida em comunhão plena com Deus, tipificando a verdadeira prosperidade bíblica que Deus quer para os seus filhos, pois Deus ama a prosperidade espiritual e material dos seus servos. E nós podemos ler no Salmo de número 37, versículo 25, melhor dizendo, 27, o seguinte: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Mas quais são
os princípios da prosperidade bíblica, advinda não só do nosso trabalho, como também da nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, primeiro princípio, é que nós temos que ter um total repúdio à teologia da prosperidade, bem como repúdio à teologia da miséria. Nem a teologia da prosperidade, que coloca o bem material no lugar de Cristo, e nem a teologia da miséria, que considera a escassez das posses materiais para uma vida espiritual plena. E sim a prosperidade verdadeiramente bíblica, onde o homem deve ter uma vida equilibrada, discernindo o que é espiritual e o que é material, sem tirar de foco a salvação em Cristo Jesus, sendo abençoado com saúde e provisões. Na terceira carta de João, do apóstolo João, terceira carta do apóstolo João, em seu capítulo de número, aliás, não tem capítulo, esta carta, somente versículos, do versículos 1 ao 4 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Portanto, aqui neste prefácio e saudação da terceira epístola de João a Gaio, ele faz votos de que o seu amado Gaio seja próspero tanto materialmente como na sua saúde, bem como na sua alma, ou seja, prosperidade espiritual. No livro de Provérbios, capítulo de número 30, há um equilíbrio colocado aqui com relação a esta questão de uma vida com dignidade. Em Provérbios, capítulo de número 30, versículos 5 a 9, diz assim: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Portanto, aqui nas palavras de Agur, ele nem deseja o acúmulo de riquezas para não esquecer do Senhor, e nem tampouco a miséria, para que ele não venha a furtar e profanar o nome de Deus. O que ele deseja é apenas o que lhe for necessário para ter uma vida digna, fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço, da sua inteligência e saúde dada por Deus. Como já mencionamos, Deus ama a prosperidade espiritual e material dos seus servos. E por ter este desejo, o homem deve buscá-las, segundo a vontade de Deus. No Salmo de número 37, versículo 5, melhor dizendo, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 37, versículo 25. Diz o salmista Davi: fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência
a mendigar o pão. Deus faz promessas aos homens. E então assegura que essas promessas têm um cumprimento, sendo Ele a garantia deste cumprimento, de suas próprias promessas. Sendo ainda estas promessas positivas, certas e arraigadas de fidelidade. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 18 a 22, há uma confirmação, então, desta condição de que Deus cumpre as suas promessas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 22, que diz: Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu a Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Portanto, primeiro princípio para a prosperidade bíblica, tanto no sentido material, como no sentido espiritual, de paz, de tranquilidade, de vida conjugal em amor pleno, etc., é repudiar a teologia da prosperidade, bem como a teologia da miséria. Em segundo lugar, o segundo princípio para a prosperidade bíblica em todas as áreas da nossa vida é a obediência a Deus. Para ser próspero, precisamos ser obedientes a Deus de forma incondicional. A obediência a Deus é o preceito fundamental para a prosperidade espiritual e material. E no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, há aqui uma lista completa de que o homem que é obediente, ou a nação que é obediente a Deus, ela é extremamente abençoada. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 14, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá ao Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como o te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes,
porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, a obediência é fundamental para Deus nos abençoar. Em segundo lugar, sem a presença de Deus em nossa vida e a incondicional obediência a Ele, qualquer esforço, por mais árduo que seja, não nos fará prosperar de forma integral. E também ficamos impossibilitados de discernir o que é espiritual do que é material. Com generosidade no coração, obedeçamos ao Senhor e façamos a sua vontade, de modo que o nosso celeiro e o nosso lagar venha a transbordar com abundância. Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de 1 até o 11, nós podemos aqui ter um exemplo de obediência a Deus, e o resultado foi fartura, prosperidade para os discípulos dele, confirmando que Deus, ele é abençoador das nossas vidas. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11 diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, melhor dizendo. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompeu-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Portanto, aqui a obediência caracterizando então como um princípio base para a prosperidade bíblica. O terceiro princípio é o da dedicação ao trabalho. Um cristão, para ter uma vida próspera e equilibrada, precisa trabalhar com afinco, no desprendimento mental, muscular e espiritual. A palavra de Deus nos adverte que só colhe quem planta. Está lá na carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículos 6 a 9, que diz o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Portanto, aqui nós temos a alusão direta de que só colhe quem planta. Outro ponto que a palavra de Deus nos adverte quanto ao trabalho é que só come quem trabalha. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 6, versículos 3, melhor dizendo, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, no versículo 6 ao 12, diz o seguinte: Não, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Vou repetir o versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Portanto, não podemos viver às custas de ninguém. Tendo saúde e condições de trabalho, devemos trabalhar. Outro ponto que a palavra de Deus nos adverte quanto à dedicação ao trabalho, este princípio de dedicação ao trabalho, é que só multiplica seus bens quem poupa. E um dos exemplos mais notórios na Bíblia de que houve uma multiplicação de bens foi quando José estabeleceu que no Egito fossem construídos muitos armazéns para muitos depósitos para armazenar, no caso, toda a produção da agricultura, para que na época da fome eles tivessem provisões necessárias, não só para eles, mas como também para vender às demais nações e com isso prosperar também. A Bíblia Sagrada nos ensina, ou seja, na realidade o princípio que está colocado aqui é que só multiplica seus bens quem poupa, ou seja, nós temos que poupar, nós temos que economizar para que nós possamos então multiplicar os nossos bens, usar com eficiência, com racionalidade, que é ordenança de Deus. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos ter o conhecimento, a habilidade e a atitude para ser próspero nos pilares da disciplina, da organização e da capacidade de poupar, segundo a configuração organizacional semelhante à das formigas. Lá em Provérbios, capítulo de número 6, versículos 6 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 a 11, diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso,
Considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Não podemos de forma nenhuma dar lugar à preguiça. Ainda em Provérbios, capítulo 30, versículo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. E os gafanhotos, que não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Portanto, trabalhos de forma organizada, de forma com planejamento, com atitude, com habilidade e com o conhecimento. Então precisamos nos dedicar ao trabalho, nessa nossa relação com o trabalho. Em quarto e último lugar, como princípio da prosperidade bíblica, nós temos a rejeição à preguiça, que nós já falamos, inclusive neste item anterior. No reino de Deus não há espaço nem lugar para o preguiçoso, que dorme em berço esplêndido, esperando ser engolido por um leão, vendo a sua pobreza material se consolidar e a sua vida espiritual se apagar, conforme as cinzas de um carvalho, ou de um carvão, melhor dizendo, que se queimou. Em Provérbios, capítulo de número 22, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso, ele não gosta de trabalhar. E se não trabalhar, não prospera na dimensão material e espiritual. Mesmo porque há uma interface entre trabalho e espiritualidade. O ocioso, ele cai na inércia pecaminosa e a sua mente desocupada mergulha este homem para a insensatez e o torna negligente para os cuidados de sua vida material e espiritual. Provérbios 24, 30 a 34 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Portanto, aqui, neste ponto da aula, encerramos os 4 princípios relacionados à prosperidade bíblica. Em primeiro lugar, repúdio à teologia da prosperidade, à teologia da miséria. Em segundo lugar, obediência a Deus para ser próspero. Como terceiro princípio, dedicação ao trabalho. E como quarto princípio, rejeição à preguiça. Ponto importante nesta relação, na sua relação com o trabalho. Tenha o seu ambiente de trabalho, por mais simplório que seja, como uma bênção de Deus para você. Se desenvolver, para você crescer, para você demonstrar o seu valor e potencial
ser útil para o bem-estar social e se realizar profissionalmente, sem deixar de vislumbrar a sua saúde espiritual. Neste ponto da lição, nós vamos fazer aqui uma relação direta entre trabalho, prosperidade e espiritualidade. O homem, ele é um ser espiritual e também material, e assim ele vive nestas duas dimensões, interagindo de forma permanente. As bênçãos de Deus para o homem são efetivadas nestas duas dimensões, na qual denominaremos o mundo material, terra, e mundo espiritual, ou seja, o céu. Deus quer e ama esta condição de nos abençoar tanto aqui na terra como no céu. Vamos ver então quais são estas bênçãos materiais de Deus, materiais e espirituais de Deus para nós. Em primeiro lugar, as bênçãos materiais de Deus no mundo material, ou seja, na terra, são, primeiro, provisão. Deus quer nos dar vida digna e de sustentabilidade, de forma equilibrada. E nós lemos lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 a 20, que boa coisa que o pregador, no caso o rei Salomão, viu debaixo da terra, é o homem desfrutar, gozar do fruto do seu trabalho, pois isso é presente de Deus. Em segundo lugar, como bênçãos materiais de Deus no mundo material, nós temos a proteção, a guarda e proteção contra as ciladas malignas e do inimigo. No Salmo de número 121, há sim esta condição aqui de Deus como fiel guarda do homem. Diz assim, Salmo 121, do versículo 1 ao 8, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Outra bênção material de Deus no mundo material é a vida feliz. Felicidade na família, no lar, no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Mas muito especialmente na família, que é a base da sociedade, do bem-estar social, do bem-estar emocional do homem. No Salmo de número 128, do versículo 1 ao 6, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e andas nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vida feliz. E por último, como bênçãos materiais de Deus no mundo material terra, nós temos a saúde. Saúde plena. Deus deseja a nós saúde plena. E nós podemos ler então no Salmo de número 30, versículos 1 a 4, o seguinte. Salmo de número 30, versículos do 1 ao 4. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor,
vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Portanto, as bênçãos materiais de Deus no mundo material para nós, ou seja, na terra, são provisão, proteção, vida feliz e saúde. Mas existe também as bênçãos espirituais de Deus no mundo espiritual. Aliás, no mundo material. Aqui na própria terra nós temos bênçãos espirituais. E a primeira delas é o perdão dos pecados, libertação da morte eterna e provisão de uma cidadania celestial. O perdão dos pecados que nos traz a libertação da morte eterna e que nos traz a provisão de uma cidadania celestial. E nós podemos ler na carta aos Efésios, aqui no Novo Testamento, do capítulo de número 2, do versículos 1 ao 10, o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A segunda bênção espiritual de Deus no mundo material, terra, é o poder do Evangelho. Receber o poder do Evangelho de Cristo é uma bênção para nós. E no livro de Atos dos Apóstolos, em seu capítulo de número 1, versículos 6 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Atos 1, 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E como terceira bênção espiritual de Deus no mundo material terra, nós temos a santificação, ou seja, a transformação de um ser humano segundo a pessoa de Cristo, a ponto de virmos a possuir a própria plenitude de Cristo. E isso nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 15 a 23, que diz o seguinte: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, como bênçãos espirituais de Deus no mundo material terra para nós temos perdão dos pecados, poder do Evangelho e a santificação. Como bênçãos de Deus no mundo espiritual, e agora nós vamos falar no céu, em primeiro lugar, a vida eterna. Deus, sem nós merecermos, nos deu gratuitamente a vida eterna. Um dia nós assumiremos um corpo glorificado para vivermos eternamente com Jesus. E prosperidade plena. Uma vida plena e abundante no céu. Essas são as bênçãos de Deus no mundo espiritual. Portanto, neste item número 1, você e o trabalho, nós falamos que, em forma resumida, em primeiro lugar, o trabalho é um dom de Deus para o homem, é um presente de Deus. Deus, ele ama a prosperidade dos seus filhos, dos seus servos, e a prosperidade aí perpassa pela questão tanto material como espiritual. A material muito mais ligada ao trabalho. E por sermos um ser material e espiritual, Deus ele quer nos prosperar nestas duas dimensões. E nós temos alguns princípios para que a gente seja próspero, segundo o que a Bíblia determina na questão tanto da prosperidade material como da prosperidade espiritual. Primeiro é repudiar a teologia da prosperidade, que coloca bens materiais no lugar de Deus, bem como repudiar a teologia da miséria, que coloca o homem em extrema pobreza material, nesse sentido, achando que nesta condição ele pode ascender a uma vida espiritual plena, o que não é verdade. Em segundo lugar, nós temos o princípio da obediência como talvez o primeiro princípio base para que Deus nos abençoe, nos faça prosperar. Em terceiro lugar, temos que nos dedicar ao trabalho. Se o trabalho é um presente de Deus para nós, então nós temos que receber este trabalho e nos dedicar de forma a termos as nossas necessidades, vamos dizer assim, realizadas, né? Atendidas. E dentro deste princípio de dedicação ao trabalho, nós temos que só colhe quem planta, só come quem trabalha, e só multiplica os seus bens quem poupa. E como último princípio, a rejeição à preguiça. Não há lugar para preguiçoso na vida cristã. O preguiçoso, ele vai, por esta insensatez e por esta negligência, ter a sua vida material e espiritual comprometida. E o ponto importante é que o nosso trabalho, por mais simplório que seja, ele é abençoado por Deus. E a partir deste nosso trabalho é que nós temos que buscar cada vez mais crescer, vamos dizer assim, desenvolver na nossa profissão e passar para outras atividades, a ascender nos cargos hierárquicos dentro da empresa, para poder ser então abençoado por Deus cada vez mais. E falamos no sentido também do trabalho, a relação entre trabalho, prosperidade e espiritualidade, colocando que Deus tem bênçãos materiais e espirituais para nós aqui na terra, e tem também bênçãos espirituais para nós no céu. E isso é a nossa relação direta que nós temos com o trabalho, porque também perpassa pelo lado espiritual. Vamos então agora para o item 2 da lição, que tem como título Você e as pessoas no ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho que vivemos pelo menos 1/3 das nossas vidas. E nesta condição nós devemos
torná-los saudáveis, esses ambientes. Sempre, apesar dos conflitos sociais, das dificuldades técnicas e administrativas, bem como de outras situações que possam influir negativamente em nosso desempenho e em nosso bem-estar emocional e social. Cada instituição, cada empresa possui a sua própria cultura organizacional, com normas estabelecidas segundo os valores de cada empresa, que variam de empresa para empresa, sendo muitos diversificados, por vezes até mesmo contraditórios. Neste contexto de um universo de padrões, o servo de Deus deve se comportar de modo a construir sempre um ambiente laboral e social de humanização, de cordialidade, de cooperação, de solidariedade, etc. Os conflitos são inevitáveis, porém devem ser analisados sob a ótica de um equilíbrio racional e não emocional, com o objetivo de buscar a conciliação dos interesses contrários e a resolução definitiva dos problemas. Logo, a partir deste ponto, nós vamos tomar a carta a Tito, escrita pelo apóstolo Paulo, algumas importantes virtudes recomendadas aos homens idosos, que, se forem praticadas por nós no trabalho, resultarão em um ambiente de trabalho saudável e de bem-estar para as pessoas. Então, na carta a Tito, capítulo de número 2, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então nós temos aqui pelo menos 5 virtudes que foram mencionadas. A primeira é temperantes. E o que é ser temperantes? Nós devemos ser moderados, com autocontrole, agindo sempre de forma equilibrada e com sobriedade. Como segunda virtude, ele colocou respeitáveis. Devemos ser homens sérios, dignos de demonstrar respeito ao próximo e de reverência a Deus em todas as nossas ações. Como terceira virtude, ele colocou sensatez, sensatos. Devemos ser pessoas prudentes no pensar, no falar, no agir, de forma a evitar atitudes inconvenientes, indevidas ou de excesso. Como quarto ponto desta lista, ele colocou que nós devemos ser sadios na fé. Devemos exercer a fé de forma ortodoxa, ou seja, crer de verdade nas doutrinas da fé que abraçamos, sem se deixar levar por qualquer outro vento de doutrina, ou qualquer outra teoria, ou qualquer outra filosofia. Como quinto ponto, ele diz: devemos ser sadios no amor. Devemos exercer as virtudes segundo o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, sendo especialmente o amor em conformidade com as características do amor de Deus, exaradas lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8, que traz as virtudes do amor de Deus. Quais são as características do amor de Deus? E em sexto lugar, nós devemos ser sadios na constância, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas no nosso ambiente de trabalho. Nós devemos ter resistência e paciência frente às perseguições de qualquer ordem, mas, sobretudo, especificamente por causa do Evangelho de Cristo. Portanto, quanto a você e as pessoas no ambiente de trabalho, em primeiro lugar, você deve ser temperante, ou seja, moderado, deve ser respeitável, tratar todos de forma digna e com respeito, ser sensato, deve ser pessoa prudente ao pensar, ao falar e também ao agir, deve ser sadio na fé, exercer a sua fé, exercer a crença que você abraçou, ser sadio no amor
ou seja, exercer as virtudes do amor, do fruto do Espírito e ser sadios na constância, ou seja, ter resistência e paciência frente às perseguições. Passando agora para o item número 3 da lição, você e seus superiores no trabalho, um dos princípios que promovem as bênçãos de Deus sobre os homens, como já falamos, é a obediência ao Senhor. Na carta aos Romanos, em seu capítulo 13, dos versículos 1 ao 7, há uma alusão direta ao dever de obedecer às autoridades constituídas por Deus. Então vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, no seu capítulo de número 13, versículos 1 a 7, que diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço, pagar a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Consideres que esta obediência às autoridades deve, na sua consecução, nas mais variadas esferas hierárquicas, ou seja, deve ser realizada nas mais variadas esferas hierárquicas esta obediência às autoridades. Por exemplo, pais e filhos, governo e governados, professor e aluno, empregadores e empregado ou empregados, resguardando-se nesta obediência a preservação da essência das ordenanças, dos preceitos e dos mandamentos de Deus. É o que nós podemos ler na carta aos Efésios, capítulo de número 6, versículos 5 a 8, que diz o seguinte: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Outro ponto importantíssimo é que, na consideração deste contexto, agora nós vamos tomar então a carta de Tito, escrita pelo apóstolo Paulo, algumas importantes virtudes recomendadas aos servos, que, se forem praticadas, resultarão em um ambiente de trabalho saudável e de bem-estar para as pessoas. Na carta a Tito, escrita pelo apóstolo Paulo, em seu capítulo de número 2, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: quanto aos servos, que sejam tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Portanto, quais são as virtudes aqui listadas pelo apóstolo Paulo a Tito com relação aos servos com os seus senhores,
contextualizando, com relação os empregados aos seus empregadores. Primeiro, obedientes em tudo. Os servos devem obedecer às ordens de seu senhor de forma a agradá-lo, sendo isto motivo de satisfação da parte dele. Como já falamos, desde que esta obediência esteja alinhada com os preceitos e a vontade de Deus visarados na Bíblia. Em segundo lugar, não respondões. Os servos não devem contradizer as ordens de seu senhor e nem falar contra ele. Em terceiro lugar, não furtem. Os servos não devem se apossar de nenhum bem de seu senhor. O servo só deve querer e usufruir do que é seu e não de outrem. E em quarto lugar, que os servos sejam fiéis. Os servos devem provar a partir de suas ações a sua fidelidade e lealdade para com seu Senhor. Portanto, aqui nós temos 4 virtudes na relação entre você e os seus superiores no trabalho. Primeiro, obediência em tudo. Segundo, não respondões. Terceiro, não furtar. Quarto, sejam fiéis. A palavra de Deus também exorta aos senhores, no caso contextualizando aos empregadores, os seguintes deveres, porque também os empregadores têm os seus deveres. Não fazer acepção de pessoas. O senhor, ou seja, o empregador, não deve promover tratamento relacional diferenciado para com os seus empregados, tratando a todos de maneira educada, com respeito, de forma cordial, sem ameaças, sem perseguições e sem assédio moral. Não se deve fazer acepção de pessoas. E na carta aos Efésios, em seu capítulo de número 6, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E como segundo dever do empregador, deve pagar rigorosamente os salários de seus empregados. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Por isso deve o empregador reter apenas o que é seu e não deixar de pagar os salários, benefícios e direito dos trabalhadores, regiamente em dia e de forma justa. É o que está escrito na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 1 a 6, que diz o seguinte: Tiago 5, 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Concluindo a nossa aula de hoje, a nossa vida neste mundo chamado Terra não será permeada sempre com caminhos floridos e atapetados de rosas. Sempre haverá espinhos que devem ser enfrentados e arrancados para não impedir a nossa caminhada rumo à consolidação da nossa salvação em Cristo Jesus. Em qualquer área da nossa vida, mesmo no ambiente de trabalho,
ou em qualquer outro ambiente, estes devem ser permeados pela prática do amor de Deus sobre todas as coisas e pelo amor ao próximo. E assim, nós teremos então uma vida feliz. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.